Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que se tornou um filme documentário da Netflix com estreia para o dia de hoje e se chama Desaparecida Lucy Blackman. Conta a história de uma jovem que morava na Inglaterra, mas ela foi passar um período no Japão até que alguma coisa muito estranha aconteceu. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, de mistério, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. A filha mais velha do casal Tim e Jane, Lucy Jane Blackman, nasceu no dia 1º de setembro de 1978. Além dela, seus pais tiveram mais 2 filhos. Os 3 cresceram juntos em Sevenoaks, em Kent, na Inglaterra. Desde pequena, ela sempre quis brilhar. Descrita por seus amigos e familiares como feliz, inteligente e engraçada, na sua vida adulta, Lucy passou a trabalhar como comissária de bordo na British Airways. Mas ela não estava muito satisfeita com esse seu emprego. Algo que ela nunca conseguiu superar foi o medo do escuro, algo que começou quando ela era bem pequena e acompanhou até a vida adulta. A jovem precisava sempre ter uma lâmpada ligada para conseguir dormir. Em algum momento, Lucy e sua grande amiga de infância, Louise Phillips, tiveram a ideia de passar um período no Japão. Elas colocaram esse sonho em prática no ano 2000. As duas conseguiram um visto de turista para permanecer no país por 90 dias. Lucy tinha acumulado algumas dívidas, e por mais que fosse ilegal trabalhar no país com esse visto, ela conseguiu um emprego como recepcionista no Casablanca, um clube localizado em Roppongi, um bairro que é conhecido pelos seus bares, nas quais turistas e japoneses se misturam e bebem até tarde. Como milhares de outros clubes no Japão, o novo local de trabalho de Lucy exigia que suas funcionárias fossem a vários encontros pagos com os clientes, todos os meses. Tudo estava indo muito bem no Japão para as duas garotas, e parecia que cada vez elas estavam mais adaptadas ao novo país. Mas as coisas ficaram estranhas, no dia 1º de julho de 2000. Lucy tinha um encontro com um cliente naquele dia. Lucy ligou algumas vezes para sua amiga Louise naquele dia, disse que teve um encontro e que foi muito bom, ele parecia ser um cara muito legal, e ele até mesmo deu um celular para ela e uma garrafa de champanhe bem cara. Ela disse que já tinha terminado o encontro e que logo voltaria para casa, não passaria de no máximo 30 minutos. A última ligação que Lucy fez foi para o seu namorado, Scott Fraser, um fuzileiro naval americano que atualmente estava a bordo de um porta-aviões estacionado na cidade de Yokosuka. Ela deixou uma mensagem prometendo se encontrar com ele no dia seguinte. Mas alguma coisa aconteceu e essa foi a última vez que ela entrou em contato com alguém. Quando Lucy não voltou para casa naquele dia, Louise soube imediatamente que algo estava errado. Sua amiga jamais deixaria de avisá-la se alguma coisa tivesse acontecido e ela fosse se atrasar. Além do mais, ela disse que estaria em casa em meia hora e já tinha passado muito tempo. No dia seguinte, algo muito bizarro aconteceu. Louise recebeu uma ligação preocupante de um homem que se identificou como Akira Takagi. Ele fez a afirmação bizarra de que Lucy havia se juntado a um culto e estava atualmente em treinamento. De qualquer forma, ela está em nosso dormitório. Ela está estudando e praticando um novo estilo de vida. Ela tem muito o que aprender essa semana. Ela não pode ser incomodada agora, e não pode voltar para casa nesse momento. Louise contatou a família de Lucy para avisá-los do que estava acontecendo, e eles logo voaram para Tóquio, para ajudar na busca por ela e entender o que estava acontecendo. Quando eles se apresentaram à polícia e disseram que a Lucy estava desaparecida, que ela não atendia o celular, não respondia os e-mails, que ela simplesmente parou de falar com todo mundo, teve essa ligação também. A polícia não se importou
porque eles falaram onde ela trabalhava, que era uma recepcionista ali que saía com alguns homens, que tudo isso era pago. Então a polícia disse que isso era super comum de acontecer, que essas jovens que trabalhavam nesses locais, elas simplesmente fugiam, iam para outro local e que a polícia não estava preocupada com isso e que provavelmente ela estava bem e que logo apareceria e que não era para a família se preocupar com isso. Graças aos esforços combinados de Louise, da própria família de Lucy, da imprensa britânica e do primeiro-ministro britânico Tony Blair, que o caso de Lucy finalmente começou a atrair muita atenção. Tony foi até o Japão e intercedeu junto com o governo japonês, dizendo o quão importante era iniciar uma investigação sobre o desaparecimento de Lucy. Mas mesmo assim, eles permaneceram convencidos de que esse era apenas um simples caso de uma mulher que deixou a cidade de Tóquio voluntariamente. Enquanto investigava o desaparecimento de Lucy, o jornalista Richard Lloyd Parry recebeu um envelope contendo fotos dele tiradas por um perseguidor. A polícia japonesa finalmente acreditou que alguma coisa ruim tinha acontecido com Lucy depois da prisão de um homem por um crime não relacionado, mas revelou um conteúdo profundamente perturbador que tinha ligação com o caso da jovem britânica desaparecida. Kim Sung-jong nasceu em 10 de agosto de 1952. Seu pai era um rico empresário que faleceu quando Kim tinha apenas 17 anos, deixando-lhe propriedades em Osaka e Tóquio. Kim, que mudou legalmente seu nome para Joji Obara, acumulou uma fortuna com uma série de investimentos imobiliários bem-sucedidos. Mas a recessão da década de 90 o atingiu com força, deixando-o em apuros financeiros. Acredita-se que ele compensou esse déficit usando o seu negócio como fachada para lavar dinheiro para o sindicato da Yakuza. Yakuza é um grupo criminoso dedicado à extorsão, tráfico, lavagem de dinheiro e a inúmeras outras atividades criminosas ligadas ao crime organizado japonês. Joji era conhecido como um usuário de drogas com um histórico de acusações de agressões sexuais, principalmente a mulheres brancas, por quem ele era obcecado. Essas acusações de mulheres que se apresentaram para dizer que acordaram se sentindo mal e doloridas depois que tiveram um encontro com o Joji, elas foram ignoradas pela polícia de Tóquio por muitos anos. As autoridades japonesas finalmente prenderam Joji sob a acusação de agressão em 12 de outubro do ano 2000. Quando tiveram acesso à sua casa e começaram a revistar os seus pertences, eles encontraram algo terrível. Centenas de vídeos que mostravam ele drogando e abusando de mulheres inconscientes. Ele também manteve extensos diários que revelaram um profundo ódio pelas mulheres e sua crença de que elas eram apenas boas para ter relações sexuais. No diário, ele também falava de suas conquistas. Um vídeo, em particular, chamou a atenção dos investigadores, pois mostrava Joji como uma mulher inconsciente. Essa mulher foi identificada como Carita Ridley, de 21 anos, e ela também apareceu em um dos registros do diário de Joji. Carita Ridley, muito coliforme. Testemunhas viram ele levar essa mulher ao hospital, onde mais tarde ela foi declarada morta. A causa da morte de Carita foi inicialmente considerada hepatite, devido à intoxicação alimentar, mas um exame mais detalhado de seu fígado revelou a presença de cloroforme. Exatamente o que estava escrito em seu diário. Depois que a polícia descobriu isso, ele foi acusado de assassinato. E não parava por aí. As coisas ficaram cada vez piores. Um pouco depois, a polícia fez outra descoberta terrível. O corpo de Lucy Blackman foi encontrado em uma cova rasa em uma caverna à beira-mar em Miura, cerca de 48 quilômetros ao sul de Tóquio e a menos de 1,5 metro de distância do condomínio de Joji Obara. A causa da morte da Lucy não pôde ser determinada devido ao avançado estado de decomposição do corpo, mas acredita-se que ela teve seu corpo cortado por uma serra elétrica. Embora não houvesse nenhuma evidência que ligasse diretamente Joji à morte de Lucy Blackman, tanto as autoridades quanto a família de Lucy acreditavam fortemente que ele era o responsável por aquilo. A promotoria fez um caso circunstancial para mostrar a culpa de Joji. Segundo eles, em 2 de julho de 2000, um dia após o desaparecimento de Lucy,
Jody ligou para os hospitais locais em busca de conselhos sobre como ressuscitar uma vítima de overdose. Vários dias depois, barulhos estranhos foram ouvidos pelos vizinhos de Jody vindo de seu apartamento. Uma olhada no histórico de pesquisa de seu computador revelou perguntas perturbadoras, como se livrar de um corpo e ácido sulfúrico. A polícia japonesa descobriu um recibo na casa de Jody, mostrando que ele havia comprado uma serra elétrica, mistura de cimento e outras ferramentas em uma loja de ferragens, poucos dias após o desaparecimento de Lucy. Essa serra elétrica em questão nunca foi encontrada. Cabelos loiros, mais tarde determinados como sendo de Lucy, foram encontrados no apartamento dele. Por fim, ele era conhecido por ser um cliente que sempre frequentava o clube em que Lucy trabalhava. Em outubro de 2000, Joji Obara foi acusado de drogar, abusar e matar Lucy Blackman, bem como abusar de outras 8 mulheres e do homicídio culposo de Carita Ridway. Seu julgamento começou em 4 de julho de 2001. Em 24 de abril de 2007, ele foi considerado culpado de várias acusações de abuso e homicídio culposo, mas foi absolvido do abuso e assassinato de Lucy Blackman, por falta de provas diretas. Jody admitiu no julgamento que passou o dia 1º de julho de 2000 com Lucy, mas sempre negou ter a ver algo com a sua morte. O pai de Lucy, Tim, não acredita na história de Jody. Ele acredita que ele provavelmente ofereceu dinheiro e presentes a Lucy na tentativa de persuadi-la e encontrá-lo longe do ambiente relativamente seguro do clube. Ele tentou sujar o caráter de Lucy. Ele alegou que ela estava sozinha, endividada e usando maconha no momento de sua morte, e procurou usar trechos de seu diário para respaldar seu caso, que também foram publicados em um site chamado A Verdade sobre o Caso de Lucy. Joji Obara pintou um retrato de Lucy como uma jovem que estava fora de controle. As evidências que apoiam sua culpa por abuso incluem os aproximadamente 400 vídeos filmados por Jody. Para a acusação de homicídio culposo, o promotor apresentou um relatório de autópsia mostrando vestígios de clorofórmio no fígado de Carita, e também mostra que Jody a acompanhou ao hospital antes dela morrer. Carita Simeon Ridway foi uma modelo australiana que trabalhava na área de Ginza, em Tóquio, como recepcionista de bar para ganhar dinheiro para sua escola de atuação. Assim como Lucy, Carita era paga para conversar com homens, acender seus cigarros, cantar no karaokê e às vezes dançar, com uma política bem rígida contra homens tocando as recepcionistas ou fazendo propostas sexuais. Essas recepcionistas populares geralmente recebem bebidas, presentes e convites sociais de seus clientes. Jody ofereceu uma carona para Carita. Depois disso, ela foi drogada. Isso a levou à insuficiência hepática relacionada ao clorofórmio e morte cerebral. A culpa de Jody foi exposta quando, enquanto ele usava um pseudônimo, ele levou Carita inconsciente para o hospital, alegando que ela estava sofrendo de intoxicação alimentar porque ela tinha comido alguns frutos do mar. Carita Ridway morreu depois que o suporte de vida foi interrompido a pedido de sua família. Ela foi então cremada e levada para a Austrália. No caso de Lucy Blackman, o promotor não conseguiu apresentar nenhuma evidência forense ligando Jody à sua morte. A causa da morte dela não pôde ser determinada. A família Blackman apelou do veredito e um novo julgamento começou em 2008, durante o qual foram apresentadas importantes evidências forenses que não haviam sido ouvidas no julgamento original. Em dezembro de 2008, Joji Obara foi considerado culpado de sequestrar e assassinar Lucy Blackman. Ele foi condenado à prisão perpétua. No início de dezembro de 2010, a Suprema Corte do Japão rejeitou o recurso de Joji Obara e manteve sua sentença de prisão perpétua. O sistema judicial japonês recebeu críticas por lidar com o caso. Acredita-se que a polícia não levou a sério este caso do desaparecimento, porque Lucy estava trabalhando ilegalmente um emprego da qual as mulheres costumam fugir. Como resultado, a descoberta do corpo chegou tarde demais para determinar a causa da morte e, é claro, dificultou muito o caso.
O veredito, por um painel de 3 juízes, citou a falta de provas forenses como motivo para a absolvição anterior. Então é claro que isso prejudicou muito o caso, porque ele poderia ser considerado inocente, já que nós não tínhamos muitas pistas forenses. Alguns meios de comunicação estrangeiros também criticaram a polícia por ter vazado informações para a imprensa. Jojo Bara nunca confessou seus crimes, mas acredita-se que ele pode ter abusado de até 400 mulheres. Nesse caso, ficou evidente os perigos que as mulheres enfrentam ao trabalhar em clubes como recepcionistas no Japão. Como eu falei para vocês, já está disponível na Netflix esse filme que é uma espécie de documentário chamado Desaparecida, o caso Lucy Blackman. Então, ali temos a família contando algumas coisas e principalmente os detetives, ali, as pessoas envolvidas nesse caso. Então, provavelmente nós vamos ter novas informações, coisas que não foram liberadas na mídia. Então, é claro que o filme estará mais completo do que o caso aqui, até porque eu ainda não assisti o filme. Depois que vocês assistirem a esse novo filme da Netflix, deixe um comentário aqui falando o que você achou do filme. Eu também vou assistir e comento aqui junto com vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.